Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Reuel Remalias, tá? Tenho 37 anos, sou formado em redes de computadores. Atualmente eu estou só trabalhando com trade hoje, eu não estou exercendo a minha profissão. E hoje eu venho vivendo só do trade, tá? Embora não tá um mercado tão legal assim, a gente está vindo de uma tendência de baixa forte do Bitcoin aí, mas dá para ganhar dos dois lados também, tá? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da plataforma da BitMEX, tá? Não sou o dono da verdade, tá bom? Tem algumas coisas que eu também ainda tenho dúvida na plataforma, não domino completamente, mas o básico eu consigo fazer e eu tô aqui para passar um pouco para vocês do que eu consigo fazer na plataforma e se eu consigo, vocês também conseguem. Aí dá para ganhar dinheiro nisso? Claro que dá. Também dá para perder? Claro que dá também. É um mercado de risco, tá? Então, onde existe risco, também existe o ganha-ganha ou perde-perde. Então, se o risco é alto, a recompensa é alta. Se o risco é baixo, a recompensa é baixa também. Então, falando do risco para essa plataforma, muitos dizem que é a mais arriscada que existe para fazer trade. Depende do momento, tá? Depende do momento que você utiliza a plataforma e como você utiliza ela. Por quê? Porque se você operar alavancado, você pode estar correndo um risco dependendo do momento que você entrou na opção. Tá? Dependendo do momento que você entrar, você pode alavancar ou não. É uma opção isso, então não é via de regra. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui da BitMEX, tá? Hoje a BitMEX é a maior corretora do mundo, tá? Em termos de Bitcoin, em termos de criptomoedas. Como que eu sei disso? Tá? Eu vou abrir um site para vocês aqui, ó, que se chama exchangewar.info. Este é um site que ele me mostra, tá, o ranking das corretoras. Então, hoje, a BitMEX, ela está aqui figurando em segundo, tá? Mas se você olhar quanto ela faz, ela comercializa nas últimas 24 horas, é muito. Então, ela bate direto aí, semanalmente, ela bate a top 1 aqui, ó. Tá? Hoje a Binance, ou Binance, né, como alguns preferem, ela está batendo no primeiro lugar aqui, porque talvez ela diminuiu um pouco a taxa dela também. E então, nas últimas 24 horas, ela está comercializando 243 mil bitcoins aí. Então, se vocês utilizarem esse site, tá, ele vai dar para vocês muita informação sobre qual é a liquidez que está acontecendo com as exchanges nesse momento. E qual exchange está com mais liquidez, tá, com maior liquidez. Tá? Em termos de volume, tá? Em termos de volume. Então, o site é esse, exchangewar.info. Tá? Em termos de mercado, ela supera em muito a Binance. Tá? Por quê? Pela forma que ela trabalha, tá? Ela te deixa alavancar até 100 vezes o valor, então ela tem várias opções que te deixam trabalhar de formas diferentes, enquanto que a Binance é basicamente aí uma corretora que faz exchange, né? Faz a compra e venda, faz margem também, se eu não me engano, e tem menos opções do que a BitMEX. Então, por isso eu prefiro operar hoje mais na BitMEX, por estar mais consolidado. Ela está abrindo também vários novos postos de, de trabalho também em outros países, então ela é coreana e americana. Então hoje ela está em 2 países grandes e está vindo também para outros países aí da, da América do Sul também, Japão e por aí vai. Isso eu olhei aqui na área de carreiras da BitMEX, por onde eles estão expandindo. A BitMEX, além
de todas as funcionalidades que ela possui, ela também possui um sistema de indicações. Para que serve isso? Serve para você enviar o seu link para os seus afiliados, né, para os seus indicados, com um amigo, um grupo que você participa, e quem utilizar a BitMEX pelo seu link, ele vai ganhar, você vai ganhar 10% de comissão sobre o valor que a pessoa movimentar dentro da corretora. E o que a pessoa vai ganhar com isso? Ela vai ganhar 10% de desconto nas taxas durante 6 meses. Então, para os dois lados isso é bom. Tá? É um site que ele tem algumas linguagens, infelizmente ainda não tem português. Aí tem inglês, coreano, russo, japonês e chinês. E se você quiser traduzir o site, só através do Google Chrome ou algum outro navegador que tenha a opção de tradução simultânea. Aí ele já vai traduzir para você o site inteiro. Né? Então, tudo que você visualizar no site no modo traduzido, ele vai traduzir para você em português ou na língua que você escolher. Eu prefiro trabalhar com a versão original. Tá? Mas nada impede de vocês trabalhar também com a versão em português. Basta vocês se situarem dentro da plataforma onde está cada ferramenta. Tá? Então, falando um pouquinho aqui da BitMEX, o modo operacional dela, tá? Eu tenho a opção de trabalhar com contratos. Na BitMEX, você não compra simplesmente o Bitcoin. Tá? Você compra mini contratos. O que são esses mini contratos? Mini contrato é o preço, o preço de cada contrato, no caso, é $1. Então, se eu comprar um contrato, eu vou comprar $1. Ele vale $1. Tá? E o que significa esse contrato? Esse contrato significa que você está comprando o direito de vender ou comprar o Bitcoin naquele preço que você adquiriu, que vale no contrato, naquele momento. Tá? Então, como é formado esse preço? Esse preço da BitMEX, ele é formado baseado na média de duas grandes corretoras. Quais são elas? A GDAX e a Bitfinex. Então, a Bitfinex e a GDAX são a base para formar o preço do mini contrato da BitMEX. Mini contrato ou contrato. Essa forma de trabalho possibilita o quê? Possibilita que o preço ele não sofra pumps e dumps. Por quê? Eu vou pegar o preço da Bitfinex, vamos ver quanto que está valendo aqui. Só para a gente fazer um teste. E o preço da GDAX. Deixa eu ver meu calculador aqui. Então, ó, o preço da Bitfinex está 10.060. 10.060. Mais... Opa, 10.060. 10.059. Mais o preço da GDAX, que é 10.066. Igual. Dividido por 2, para fazer a média entre eles. Então, a média de preço está 10,62. É isso mesmo que está aqui, ó. Está oscilando um pouquinho. Eu sei que ele vai cair agora, vai cair para 10,60, 10,62. Então, à medida que o preço suba ou baixe nessas duas, é onde o preço vai ficar estabelecido na BitMEX. Então, novamente, isso é muito legal porque você evita que sofram-se dumps ou pumps. É um mercado comprador muito forte. Mas muita gente fala assim, mas o Bitcoin é difícil de ter dump ou ter pump, porque o volume dele, o preço é muito alto para fazer um pump ou dump. Realmente.
Mas falando de outras moedas, talvez isso possa vir a acontecer. Então, é legal ter essa média de preço, esse índice, justamente por isso. Então, o preço sendo formado dessa forma, eu vou ter o preço que eu vou estar querendo pagar naquele contrato, naquele momento. Então, eu entrei no posicionamento, tá? Eu tive um posicionamento de entrada, vou abrir o gráfico aqui para vocês verem. Eu fiz uma entrada de 50 contratos, ou seja, $50. Tá? Eu fiz uma entrada exatamente aqui. Então, agora o preço está baixando um pouquinho aqui. Então, o meu alvo seria isso aqui, mas eu não coloquei nenhuma ordem de compra ou venda ainda para finalizar essa posição minha, tá? Para finalizar esse meu contrato, porque eu espero uma confirmação de uma outra tendência aí para poder fechar. Tá? Como que eu vou começar a operar nessa plataforma? Eu vou ter que mandar bitcoins para lá. É uma corretora que não trabalha com dólar. Então, para você mandar dinheiro para lá, você vai mandar bitcoins. Você vai vir em depósito, ele vai criar o seu endereço de depósito e você vai mandar bitcoins para lá. Quanto é o mínimo? Tá? O mínimo, ele fala aqui, ó. O mínimo é 0,0001, ou seja, 1.000 satoshis. 1.000 não, 10.000 satoshis. Tá? Então, é o mínimo de depósito para você estar operando nessa plataforma. Tá? Então, já me perguntaria, dá para trabalhar com $50? Dá para trabalhar com $30? Se tiver dentro do preço médio mínimo de 10.000 satoshis, a resposta é sim. Tá? Então, e você mandando bitcoins para lá, aí você vai poder comprar as opções nos contratos que a BitMEX comercializa. Igual qualquer outra operadora, ela tem o order book, ela tem o gráfico principal, ela tem o caderno de compra e venda, né, que é o executado que a gente chama. Aqui são as intenções de compra ou venda. Do lado direito, as intenções que foram compradas ou vendidas, então ela já foi executada. Aí eu tenho o meu dashboard de posicionamento, então quando eu quero colocar, por exemplo, um posicionamento, ele vai vir para cá, as minhas ordens ativas, tá? E eu vou conseguir ver também no order book, se for dentro desse intervalo aqui. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, um preço, sei lá, vamos colocar um que não vai pegar tão logo aqui, vamos ver. 10.200. Eu vou selecionar que eu quero fechar nesse preço. Ele vai me dar aparecer uma mensagem para confirmar, tá? Para executar. E essa ordem minha, ela vai vir para ordens ativas. Ele acabou de vir para ordens ativas. Ou ordens ativas aqui, são as ordens que estão ativas. Ou ele, no dashboard principal, ele me mostra o que está acontecendo. Eu comprei, se eu vendi. Então, aparece a minha ordem justamente aqui. Eu quero cancelar essa ordem aqui, quero colocar outra. Simples, eu venho aqui e cancelo. Posso limpar ela depois? Posso limpar. Ou posso deixar ela ali, eu tenho um parâmetro depois. Tá? Quando eu crio uma ordem aqui, automaticamente, no gráfico, tá? É um gráfico do TradingView, então mais um motivo para eu estar utilizando também essa plataforma. Poucas plataformas utilizam o gráfico do TradingView. E por ela utilizar a integração com o TradingView, eu consigo selecionar mais de 3 indicadores dentro da plataforma no TradingView. Porque o TradingView, como sabem, é uma plataforma, é multiplataforma, né? Então ele também funciona para Forex, ele funciona para índice, ele funciona para muitas outras coisas. E o que acontece? Por ele ter essa integração, ele sinaliza para mim onde foi a minha entrada, a minha ordem, e onde está sendo a minha saída. Tá?
Então, a partir do momento que eu criei a ordem lá, ela já aparece visualmente para mim aqui também. Uma coisa que nas outras corretoras, eu não sei se tem isso, na Binance, na Bitfinex, eu não sei se tem essa integração aí, no gráfico, tá? Mas é um motivo a mais para eu utilizar ela. E eu também posso fazer o amending, que é o quê? Fazer a mudança da minha ordem visualmente. Ah, eu não quero mudar direto lá no número, eu posso arrastar a minha ordem para onde eu quero que ela fique. Então, automaticamente, de 10.200, ela já caiu aqui para 10.165, só arrastando a minha ordem. Então, isso é uma ferramenta formidável. Te dá várias possibilidades. No TradingView, normalmente, eu não conseguiria utilizar todos esses indicadores que eu utilizo aqui se fosse na versão free, na versão livre. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 indicadores no mesmo gráfico aberto. Ah, precisa de tudo isso? Depende da ocasião, tá? Eu não preciso agora por exemplo, das médias, ou não preciso do MACD, ou não preciso do zigue-zague. Eu venho aqui e removo. Então, é mais um motivo para eu utilizar essa plataforma. Falando um pouquinho agora para vocês, que eu já falei como vocês vão começar a operar nessa plataforma, vocês precisam mandar bitcoins para lá. Tá? A parte principal da plataforma é o trade. Tá? Você vai clicar simplesmente no trade e ele vai mostrar para você as opções que ele tem de comércio. Tá? O botãozinho verde, buy, long, sell, short. Buy, quando eu aposto que o preço da moeda vai subir. Tá? Então eu vou clicar, por exemplo, eu vou comprar 50 contratos a $1 cada um. Tá? Então, no preço de 10.083, tá? No caso, que é o preço que está nesse momento. O que isso vai acontecer? Eu vou clicar em buy, então é uma operação de long, tá? Porque a operação de long ela tende a ser mais longa, porque o preço ele sempre tende à valorização. Tá? Você nunca vai comprar uma moeda pensando que a moeda só vai cair. Então, por isso chamado de long. E short porque ela nunca vai cair toda a vida, porque é sempre o contrário do long. Então, você nunca compra uma coisa pensando que só vai cair. Então, uma hora ele vai ter que subir. Então, operações de short. Como é a operação de short? A operação de short é você apostando que que esse preço vai cair. Da mesma forma que você compra pensando que vai subir, você também compra pensando que ela vai cair. Tá? Por quê? Vai ter o preço de mercado. Eu vou comprar 10,69 na operação de short. Tá? É um pouco confuso para quem não está acostumado com essas operações ainda, tá? Mas é basicamente, na explicação mais simples possível, que eu posso dar é isso. Tá? Você vai apostar que ela vai cair. Então, quanto mais ela cair, depois você vai fazer a recompra dela. Então, você vai efetivamente comprar de verdade para finalizar a sua entrada de short. Tá? Por quê? Você comprou ela no preço maior, é como se você tomasse emprestado a uma taxa de juros e o preço dela caiu. Então, você vai ter que devolver o que você emprestou, tá? Por um preço menor, pagando a taxa de juros que você se propôs a pagar. Então, o que sobrou desse empréstimo que você fez e o preço caiu é lucro seu. Então, por isso dá para ganhar tanto na alta quanto na queda. Tanto na alta quanto na baixa. E falando das opções que temos na plataforma para operação, são várias e muitas. Tá? Eu tenho ordens de mercado, tá? Que é basicamente execução de preços a mercado. Para isso, vocês devem se atentar às taxas que a plataforma cobra para você executar operações de mercado. Tá? Eu vi um pouquinho mais abaixo aqui, ó, na tela de trade.
Aí mais abaixo tem fees, ou taxas em português. E ela vai mostrar a taxa de maker e taker. Ou seja, maker quando eu faço a ordem e espero que ela chegue a determinado preço. Então eu pago uma determinada taxa. Dependendo do posicionamento de qual moeda eu estou utilizando, qual contrato eu estou utilizando. E se eu faço uma ordem, ou executo uma ordem, seja de compra ou venda a mercado, eu vou pagar uma taxa maior. Tá? Porque eu estou me sujeitando ao preço daquele momento. Eu quero que seja finalizado, ou quero que eu tenha essa entrada naquele momento para não perder a entrada. Então, eu tenho essa taxa. Tá? Com relação ao contrato, ao perpetual contract, tá? Que é um contrato sem, a gente fala sem validade, tá? Perpétuo é uma coisa sem validade. Tá? Então ele vai existir até enquanto eu tiver saldo lá e tiver posicionado nas condições que me favoreçam ou que eu tenha saldo para ser executado. Então nas taxas de long para o contrato perpétuo, tá? A cada 8 horas ele vai ser executado essa taxa. Tá? Na operação de short, ele vai ser executado essa taxa. O short, notem que ele é positivo, e o long ele é negativo. Tá? Porque a plataforma, vamos dizer assim, ela empresta, ela aluga todo o know-how dela para você ficar posicionado naquela opção de contrato do Bitcoin. Então, a cada vez que o Bitcoin, a cada 8 horas que o contrato tiver essa validade temporária, vamos dizer assim, ele vai executar essa taxa. Tem também a taxa que você vai ganhar para dar liquidez aos contratos, né? As ordens que você coloca. Como isso? Você ganha para dar liquidez? Exatamente. Que é basicamente essas taxas aqui. Tá? Então, a cada 12 horas nesse contrato, nesse preço que eu comprei, eu vou ter 0,078% a cada 12 horas. O custo do contrato, também se ele está dando um preço que está caindo da minha margem, está depreciando a minha margem, tá? Ele vai ter esse custo aqui do contrato. Então, ele não vai ser verdinho, vai ser vermelho. Tá? Isso na posição de short. Então, essas são as opções no seu dashboard que você vai utilizar. Tá? O marketing, para você utilizar a mercado. O limite, para você setar um limite de preço que você queira que chegue. E aí ele vai ser executado a limite. Stop limit, para você colocar aqui que você vai definir qual vai ser a sua entrada ou qual vai ser a sua saída. Então, você pode colocar uma ordem de stop exatamente para as duas funções. Nessa parte aqui. Deixa eu tirar essa guia aqui. Não sei porque não está aparecendo essa parte aqui embaixo. Vamos lá. Então, na ordem de stop, tá, eu posso configurar um stop, por exemplo, quando eu quero que se o preço chegar exatamente... Vou fazer um risquinho aqui, ó, só para me basear. Aqui. Aqui. E eu pegar o preço que eu defini ali. Então, se o preço chegar a 10.047, eu posso fazer uma ordem aqui para ele vender automaticamente o que eu comprei. E aí eu vou sair da operação, se caso ela cair. É assim que funciona o stop. Tá? Então, o meu stop é o gatilho. Então, se o preço chegar em 10.047 dólares, eu vou falar para o sistema colocar uma ordem para mim no preço de 10.046 dólares.
do mesmo número de contratos que eu quero aqui, ó, 50 contratos. Alavancado? Não, então ele é do mesmo jeito. Automaticamente minha ordem vem para cá, ó, visualmente falando. Ó. Tá, então, eu setei um stop bem no meu último fundo. E agora eu estou esperando que ele suba. Então, se o preço cair abaixo de 10.047, ele já vai executar a minha ordem a 10.046. Tá? Isso é importante porque você faz o seu gerenciamento de risco dessa forma. Você trabalhar sem o stop é você confiar muito numa tendência que ela vai continuar por um longo tempo. Então, não é legal você trabalhar sem o stop. Se você trabalhar sem o stop, tem em mente que você vai executar determinada operação, liquidar determinada operação a preço de mercado, e aí você vai pagar mais taxa para isso. Então, eu estou cancelando aqui a minha ordem de alvo, tá? Que é a minha venda, no caso, que eu tinha colocado mais acima, porque eu estou vendo que ele está subindo um pouquinho mais o preço. Ah, como que eu vejo que está subindo isso? O meu gráfico, eu faço algumas análises também. Tá? Então, estou vendo que o meu MACD está positivo, estou vendo que o meu RSI também, índice de força relativa também está positivo, está subindo a tendência a ele alcançar o último topo. Então, também o indicador de Shimoku está indicando para mim aqui no gráfico de 15 minutos, nos próximos 26 candles, que ele vai continuar essa tendência de alta. Tá? No gráfico de 30 minutos, vamos ver como está isso. No de 30 minutos está mais bonito ainda, porque ó, ele formou para mim aqui um padrão altista, né? Então a tendência é ele romper esse topo aqui. Se ele romper esse topo, meus amigos, é só alegria. Ele vai buscar eu creio que os 2.200 que ele não bateu. Ele bateu 2.100 e alguma coisa e vai buscar aí um pouquinho maior aí o próximo topo aqui, que seria 10.300 ou dentro do próximo limite de Fibonacci, também que é uma outra análise que dá para ser feita também, um outro indicador que auxilia muito na prospecção de preço. No gráfico de 1 hora também, está continuando aí minha tendência de alta. Embora aí o RSI já está sobrecomprado, pode ser que suba um pouquinho mais aí até os 10.300. Então, eu operando 50 contratos nesse caso, tá, que é o meu posicionamento ali, eu estou operando $50. Tá? Então, o que eu estou ganhando desses $50 é exatamente o direito de comprar ou vender no preço que eu comprei daquele contrato naquele momento. Tá? O contrato, ele está valendo... eu comprei ele por 10.069 e ele está valendo 10.140. Tá? No preço de índice dele. Então, se ele subir além disso, eu vou ganhar muito mais. Se eu executar o meu contrato ou se eu deixar ele finalizar daqui 8 horas. Ele vai finalizar, mas eu vou continuar posicionado. Porque eu estou com saldo positivo. Tá? E quando eu estou com saldo negativo? Eu estou com saldo negativo, ele vai liquidar no preço de liquidação do meu contrato. Então, quando eu não estou alavancado, meu preço de liquidação é lá embaixo. Quando eu estou alavancado, ele vai utilizar o custo da ordem, tá? No caso, o custo da minha ordem foi de 0,02 bitcoins para eu entrar nesse contrato aqui. Tá? Onde eu vejo o meu custo aqui? Vamos ver aqui. O valor, tá? Eu estou posicionado aqui, ó, eu tenho 0,0057. Tá? E o valor que eu tenho disponível, 0,0056. Então, ó, eu estou tendo um ganho de 66%, mas eu entrei com um custo de 0,0002. Tá? Por quê? Você pode ver, quando eu coloco
a ordem aqui, ele já me mostra o custo bem aqui, tá? Bem aqui abaixo. Então, quanto que ele vai deduzir da minha margem que eu tenho lá, do meu saldo que eu tenho disponível? Vai deduzir o custo. Esse custo vai servir para fazer o quê? Vai servir para fazer minha margem. Então, eu estou colocando 0,002, aqui vai ser o meu custo, e se eu aumento a minha margem, o meu alavancamento, aqui, ó, vamos alavancar. Alavanquei para 100%. Então, em 100% de alavancagem, tá, eu vou utilizar o que está em margem. Tá? Então, qual que é a minha margem? Se ele for positivo, vai ser zero. Se ele for negativo, aí vai começar a deduzir do valor que eu tenho aqui. Tá? No caso, mudou pouca coisa aqui, ó. Por quê? Porque eu alavanquei 100 vezes, mas no contrato de 50. Então, deixa eu voltar de novo. Tá? E deixar como estava aqui mesmo, porque eu só quero alavancar a partir do momento que ele passar de uns 90% aqui. Aí vai dar algum resultado. Então, falando da alavancagem, tá? Ele vai utilizar sempre o valor do seu custo. Tá? Como eu estou no cross, tá? Eu não tenho crédito por margem. Quando eu coloquei aqui o alavancar, eu posso colocar mais dinheiro no margem. No caso, eu venho aqui no B, nesse B, e coloco um valor maior para o margem. Eu estou adicionando margem. Então, ele vai tirar de onde? Vai tirar do crédito disponível que eu tenho. Para quê? Para ficar posicionado mais tempo naquela opção ou para diminuir o meu risco. Quando eu aumento a margem, se o preço cair aqui ó, drasticamente para 10.020, eu sou liquidado. Eu vou ser liquidado e eu vou estar com um negativo, porque eu entrei a 10,69 e estou saindo a 10.020. Então, quanto mais margem eu aumento, menor é a minha região dentro do gráfico que eu vou estar trabalhando. Tá? Então, quando eu não tenho alavancamento aqui, a minha margem de liquidação de preço é lá embaixo. E da mesma forma funciona o short, tá? Só que é o inverso. Então, se o preço subir muito, eu vou perder. Se o preço cair, quanto mais ele cair, eu vou ganhar. Tá? É sempre um inverso do outro. E como que eu fecho essa posição? Ou criando uma ordem contrária ao que eu estou operando. No caso, eu estou operando uma ordem de compra. Né? Eu estou operando uma ordem de long. Para eu sair dessa ordem de long, ou eu clico para fechar a minha ordem no preço que está no momento, no meu limite, ou eu clico para fechar na ordem de preço de mercado, no market. Aí já falei, volto a falar, tá? Um ou outro tem diferença de preço com relação às taxas. Tá? O marketing, você está liquidando a mercado, então você vai pagar mais caro do que se você colocar o preço aqui e fechar no close. Tá? Não necessariamente você fechando no close também, você não está fechando o mercado. Pode ser que você venha fechar o mercado, mas o close, se você colocar o preço no close, ele vai virar uma ordem de limite. Tá? Ele não vai virar uma ordem de mercado. Então ele vai ser uma ordem desse patamar aqui, ó, dessa opção da ferramenta. Uma ordem de marketing, um menu de marketing. O meu stop limit, para eu comprar ou vender no stop, se eu colocar uma ordem de stop limit para compra, tá, eu pressuponho que quando o preço chegar a determinada região, a minha ordem de compra vai ser executada. Quando eu faço uma ordem de market, se eu coloco a ordem, ele já vai executar a mercado. Se eu coloco uma ordem de limite, quando chegar naquele limite de preço, ele vai executar. Aí também não é uma ordem de mercado, é uma ordem de limite. Tá? Então, quando ele chegar naquele determinado preço, ele vai ser executado. Tá? E, além do stop limit, eu também tenho o trailing stop. O que esse trailing stop faz? Ele faz que o meu stop, seja stop loss ou stop gain, alguns preferem chamar stop profit, tá? Ele permite que o meu stop ele
ele seja móvel automaticamente. Como isso? Eu vou selecionar o valor de mudança que ele vai ter, ele vai sofrer automaticamente quando o preço da moeda for subindo. Então, automaticamente, o meu preço de stop também vai subindo de acordo com o preço, com que o preço vai subindo. Tá? Ou descendo de acordo com que o preço da moeda vá descendo, no caso de operações em short. Como que eu vou configurar isso daqui? Aí eu defino quanto é o valor de deslocamento, o valor de trail dos contratos que eu estou comercializando ou que eu estou posicionado naquele momento. Então, se o preço subir acima de 30, tem uma variação de 30, ele vai subir o meu alvo também para menos $30. Quer dizer, mais $30. Tá? Porque no caso eu estou numa opção de compra. Tá? Então ele permite que o meu stop limit ele seja móvel, tá? Nessa parte de trailing stop. E também eu tenho a opção de take profit a mercado, tá? O take profit funciona a mercado. Você vai pagar a taxa de mercado. O take profit é o quê? Ah, o preço começou a subir e pegou lá logo minha ordem de limite aqui para vender. Então, no caso, o ideal seria você ter feito uma ordem de take profit. Por quê? Porque se o preço tende a subir mais, então esse take profit seu ele vai pegar naquele gatilho. Tá? E quanto que é esse gatilho? É quanto você estipula, né, nesse campo aqui, ó, trigger price. Então, quando o preço chegar, por exemplo, ao valor de 10.082, um exemplo, tá? Eu vou começar a executar ordens de venda na quantidade de 50 contratos, ou 5 contratos, ou 2 contratos, até que o preço, até que acabe os meus contratos, ou que o preço pare de subir e caia de novo abaixo do meu trigger price. Isso permite que eu tenha um gain maior, tá? Um lucro maior, porque diferente se eu saísse simplesmente quando o preço chegasse numa região, eu vou ter a opção de vender parcialmente enquanto ele continua subindo. Então, eu estou começando a vender aqui, ele vai começar a vender a próxima outra aqui, e ele vai acompanhar o preço de venda a partir do meu gatilho, a partir do meu trigger price. Tá? Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma outra observação, tá? Pode me interromper, tá bom? Aproveito para tomar uma água. Gostaria que eu falasse de alguma área específica aí da BitMEX. Caso aqui, ó, meu contrato já está quase ficando negativo. Sinaliza que eu possivelmente aí possa ter que sair dessa opção minha aí. Vamos ver como que está o gráfico aqui. Pessoal, falando um pouquinho do grupo, tá? Que eu criei lá, o pessoal dos apoiadores. Tá? O grupo, a intenção de eu ter criado o grupo é passar um pouco aí o conhecimento que eu tenho para vocês, seja na plataforma da BitMEX, seja uma análise gráfica, um posicionamento, ou de repente descobrir uma ferramenta nova. Vou estar passando isso para vocês também. E a gente vai ter um cronograma, alguns deles já viram o cronograma, que eu já postei no grupo. O que eu pretendo fazer é seguir aquele cronograma no decorrer da semana. Então, a segunda-feira é o dia da semana que eu tenho disponível, dia de folga que eu tenho disponível. Então, eu consigo operar o dia todo. Então, na parte da manhã, eu vou passar os sinais, vou passar para vocês as possíveis entradas e saídas nas operações de long, tá? Que é para você ficar posicionado um tempo maior.
E na parte da tarde, day trade, que é para fazer operações mais curtas, tá? Em curto período de tempo. Deixa eu abrir o chat. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre aí as funcionalidades aqui do dashboard, do painel? Eu acho que tá tranquilo. Com relação aí, pessoal, as referências, tá? Tem tudo que vocês precisar com relação ao preço de mercado, aos índices que a BitMEX ela utiliza. Você pode vir em referências, tá? Os contratos, vocês podem examinar os contratos, tá? O peso que ele tem, tá? O que é como que é formado o índice de preço, né? Como eu havia dito para vocês, a respeito da média de preço da Bitstamp. Ó, hoje ela está utilizando a Bitstamp. Tá? Na semana passada estava utilizando o preço da Bitfinex. Então, Bitstamp e GDAX essa semana. Então, é a formação de preço das duas. Tá? Então, me enganei aqui com relação a Bitfinex. Só essa parte aqui dela tá fazendo essa média de preço, nossa, já é uma mão na roda, porque já possibilita você trabalhar dentro de um preço pré-determinado, mas que é um preço justo, né? Não é um preço manipulado por nenhuma corretora especificamente, né? No caso, tá se falando muito aí sobre o Tether, né? Que algumas corretoras utilizam ele como moeda fiat, tá, dentro das corretoras, né? Meu stop ele foi liquidado, ó. Pegou meu stop agora. Já apareceu uma mensagem para mim. Então o que aconteceu lá? Vamos ver. Foi liquidado aqui no stop. O que aconteceu? Ó, eu tomei um stop aqui, mas não liquidou a minha opção. Por quê? Liquidou. Só não estava aparecendo, não tinha atualizado a tela. Ou não. Porque ele voltou a subir de novo? Não entendi também. Vamos ver aqui. Eu estava com 2 stops. Então eu estou perdendo 55. Eu estou com um outro aqui, perdendo 23. Aqui no caso, esses dois aqui, vamos ver no visual. Ele não pegou meu stop, ele bateu no meu gatilho do stop, mas ele não pegou meu stop. Vou até cancelar ele aqui. Por que isso acontece? Isso acontece quando eu coloco o preço muito perto um do outro. Por exemplo, eu tinha colocado o preço de stop para 10.047, 10.046. Então, quando o preço ele cai de uma vez, pode ser que ele não pegue, ele não dê tempo de colocar a minha ordem para ser executada. Tá? Então, eu tenho que ter colocado um campo um pouquinho maior aí desse stop para ele poder pegar. Então, por isso eu não levei esse stop. Ele disparou meu gatilho, mas eu não levei o stop. Então, ele está voltando a subir de novo. Foi até bom que eu não saí. Vamos ver se ele vai ultrapassar de novo aí a linha aqui do topo. E eu aproveitei que eu tirei o meu stop agora. Então, vamos ver o que vai dar. Bom, pessoal,
sobre a BitMEX, não tem muita complicação com relação a BitMEX. Tá? A maior complicação é entender o que as ferramentas fazem. Tá? E aí tem as outras funcionalidades mais abaixo, tá? Que vão também te sinalizar o que você quer fazer dentro das ferramentas. Tá? Então, eu quero só simplesmente postar uma ordem aqui. Tá? Essa postagem de ordem aqui para que serve. Vamos ver aqui em português. É mais fácil o entendimento. O pedido de ordem somente não será executado imediatamente contra o mercado. Então, não vai ser executado a mercado. Use para garantir um reembolso do criador se executasse contra pedidos de imposto. Ele cancelará em vez disso. Então, se você simplesmente postar essa ordem com essa opção marcada, pelo que eu entendi, ele não vai ser executado a mercado. E caso seja executada com mercado, você vai ser reembolsado da taxa de mercado. Porque você colocou simplesmente para postar a ordem, mas não a preço de mercado. Dá para você fazer uma ordem, uma postagem de ordem também, que ela não apareça no Booking. Tá? Então, você vai clicar em Hidden ou Escondido. Tá? Então, ele não vai aparecer no Booking. Isso acontece porque, de repente, você está executando um contrato muito grande e você quer ficar posicionado em determinada região do gráfico, e se esse contrato muito grande aparecer no Booking, o pessoal que lê o Booking vai interpretar aquilo lá que você está vendendo muito, então o preço vai cair, eles começam a vender, e aí o preço cai. Mas se você quiser postar essa ordem que ela não apareça no Booking, é só selecionar a opção Hidden ou Escondido. E Close on Trigger, ou reduzir somente, tá? Você vai fazer o quê? Você vai executar determinada ordem ou no preço total ou no preço parcial. No caso, é mais utilizado para o preço parcial. Tá? No caso, eu tenho 50 contratos. Então, se eu quisesse fechar parcialmente, reduzir esse contrato, então o que ia acontecer? Eu vou fechar esse contrato, mas eu não vou fechar ele completamente, então eu vou executar parcial. E aí ele vai fechar só a metade do contrato. Tá? Agora, se eu selecionar o valor total, ele vai fechar de todo jeito total. Então, da mesma forma, vai ser executado. Tá? Isso tudo você pode visualizar na versão traduzida do próprio navegador. Tá, pessoal? Aqui, mais baixo, você tem os detalhes do contrato que você está operando. Tá? Ele fica nessa caixinha aqui. Cada vez que você posta uma ordem, ele vai apresentar para você também a confirmação da ordem e se você quer alavancar ela novamente ou não. Dá para você tirar essa seleção também. Tá? Então, você pode optar por tirar essa seleção quando você posta a ordem. O que mais? Você clicando em cima do seu saldo, você vem para conta ou account. Tá? Aqui na conta você vai ter várias opções de saldo, que são basicamente o seu saldo da carteira, que é o seu saldo total, o seu PNL, Profit and Loss não realizado. Tá? Esse Profit and Loss, ele é basicamente o quê? O lucro e o ganho, o lucro e a perda. Tá? Se você ganhou ou perdeu, ele vai ter aqui não realizado, porque dentro do contrato que você está operando. Então, ele está muito pequeno para ser figurado aqui ainda, ó, porque ele vai até 4 algarismos depois da vírgula. Então, meu Profit and Loss aqui, ó, eu estou com mais outros 4 algarismos, né? Então, a hora que ele apareceu o meu quinto algarismo aqui, aí ele já vai começar a ser figurado aqui. Tá? O equilíbrio da margem. Esse equilíbrio da margem é o quê? É o preço que você colocou alavancado, ele vai estar mostrando para você aqui um equilíbrio entre o preço que você utilizou de custo e o preço que você está utilizando na margem
para ficar posicionado nesse contrato. Tá? A margem tem a posição da margem, tá? E tem a margem do pedido. A margem do pedido é onde eu mostrei para vocês aquele Bzinho que apareceu lá. Então, isso é a parte do posicionamento seu, né? Mais abaixo aqui tem se você ganhou, se você perdeu, as suas transações, o seu histórico de transações. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre a BitMEX, tá? É pouco sobre tudo que ela tem de funcionalidade, tá? Mas se você vê o pouco dela é muito, tá? Por quê? Pela infinidade de opções que ela tem de se trabalhar. Então, quando você ganha uma porcentagem em cima daquele contrato que você está operando, e você alavanca ele, você trabalha com ele alavancado em 100 vezes até, você pode trabalhar. Mas isso possibilita que aumentar o seu risco e diminuir a sua margem de região de preço, onde você vai trabalhar. Então tenham isso em mente. Por que eu não entro alavancado? Se eu tivesse alavancado, nesse momento aqui, eu estaria perdendo 100 vezes mais o valor em cima do valor de 50 contratos. Mas se eu estivesse ganhando, eu estaria ganhando 100 vezes mais o lucro em cima do valor de 50 dólares, 50 contratos. Baseado no quê? Baseado no preço do custo que eu desprendi para tá operando esses 50 contratos. Novamente, eu falo para vocês aqui, o meu custo nesse caso que foi 0,000002. Não aparece o 2 aqui por causa dos 4 algarismos. Tá? Então, se aparecesse os outros 4 algarismos aqui, eu iria apresentar os meus 20 mil satoshis aqui que eu utilizei para estar operando 50 contratos. Tá? Então, a forma de se operar que eu aconselho é você não operar alavancado de cara. Então, sem você estar operando alavancado, ele te deu um lucro aí de mais de 4%, aí você pode operar em 5 vezes alavancado. Que vai operar 5 vezes aquele valor que você utilizou. E ele te dá um gráfico aqui, ó, colorido, como que está o status da sua alavancagem. Então, quanto mais perto do vermelhinho aqui, ó, ele estiver, maior vai estar sendo o seu risco que você vai estar correndo. Quanto mais verdinho ele estiver, mais saudável está a sua operação. Então, eu estou operando aqui, ó, 5 vezes esse contrato aqui. Estou operando 250 dólares nesse momento, alavancado em 5 vezes. Então, o que eu ganhar vai ser em cima do lucro de 250 dólares, em cima do custo que eu tenho lá. Tá? Então, para isso, eu estou utilizando uma margem, ó, de 0,009. Ele já pega de onde? Pega do meu preço aqui, ó, de margem. Isso liquida o que? O meu saldo disponível um pouco, ó. Então, eu estava com 55, ele vai para 47. Ah, eu posso voltar de novo? Ah, não quero alavancagem. Posso voltar. Se você tem saldo para voltar, você pode voltar. Do contrário, ele vai mostrar para você que você não pode voltar porque você não tem mais margem. Você está utilizando todo o seu saldo disponível para cobrir essa posição, tá? Que é o custo. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Tá? Os instrumentos que tem mais abaixo aqui, ó, são os índices, né, os contratos, que você pode comprar contrato com vencimento também. Tá? Eu estou utilizando aqui o contrato perpétuo, mas você pode comprar o contrato que tenha vencimento futuro. No caso, ele explica também, lá em contratos, quais são os contratos que você pode operar. Tá? Contrato futuro, XBTU 17. Mas não me deixou abrir isso daqui, porque eu acho que não está sendo comercializado ainda. Mas ele está sendo comercializado o H, se não me engano. Eu vi ali. Contratos. Perpetuar contrato. Margem inicial. Price. Especificação de contrato. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, ele está negociando
o, o contrato H. Aí ele mostra aqui para mim, ó, os símbolos, o que representa cada letra. Então é a mesma coisa lá da BMF. Quem já operou BMF aí sabe do que se trata. Ah, ah, o que significa as letras, o que significa os números, tá? Então cada coisa. Tá? É a simbologia dele, aí tem os resultados, as fórmulas que eles utilizam para dar o profit do contrato, ou o loss, no caso, né, a taxa dele, qual vai ser o prêmio do contrato. Né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou abrir o microfone para vocês. Se tiver alguma consideração a fazer aí, a hora é essa, pessoal. Eu tô tranquilo, sem dúvidas. Me desculpa aí se eu tomei o tempo de alguém aí pelas explicações simplórias, tá? Mas eu costumo dizer que o simples é o que faz o trabalho grosso. Muito bom, muito bom. Tá? Excelente plataforma essa BitMEX. Então, aí, pessoal, é interessante vocês começarem a se familiarizar com essa plataforma, mas a dica que eu dou é, e repito, não operem alavancado de cara, tá? Então, porque o dinheiro que vocês vão colocar lá vai sumir, tá? Porque, ó, naquele stop que eu tomei lá, não chegou, que ativou o meu stop, meu gatilho de stop, mas não pegou minha ordem, porque caiu muito rápido. Se eu tivesse alavancado em 20 vezes, eu tinha sido liquidado no meu preço e eu tinha virado pó no meu saldo. Tá? Isso acontece. Tá? Então, opere aí no cross, depois que vocês viram que a tendência se confirmou, aí vai subindo. Aí vocês podem subir. Ah, mas no mesmo momento que você sobe, você já ganha? Não. Aí eu estou ganhando aqui, ó, com relação a 50 contratos. Se eu começar a operar daqui para frente, alavancado em 5 vezes, daqui para frente, eu estou ganhando 5 vezes mais. Tá? Então, se daqui para frente ele subir a, sei lá, 10.500 dólares o preço do Bitcoin, tá? Eu vou ganhar relativo a 200, a tá operando como se eu tivesse com 250 contratos aqui, tá? Vezes 5. 50 contratos vezes 5. Tá bom? E é o risco e limite, tá? O meu risco e limite é o quê? O que eu tenho disponível quando eu aumento a minha margem, tá? O limite que eu tenho para operar são 200 bitcoins. 200 bitcoins a 10.060 dólares dá muita grana para você operar de uma vez. Aí você alavanca isso ainda em 100 vezes. Imagina o quanto isso te possibilita aí de possibilidade, né, de alavancagem. Tem gente que opera com um contrato aí de 50 bitcoins, faz aí brincando 4, 5 bitcoins só operando em 5 vezes aí. Tá? E é legal você ter um ponto de entrada, um ponto de saída pré-definido, porque isso vai te possibilitar a ser mais assertivo nas entradas, a entrada e saída. Então, quando você tem mais acertos do que perdas, você pode operar mais alavancado e você vai ganhar mais com isso. Eu costumo dizer que o trade ele tem vários perfis de operadores. Tem o trader, tem o holder, tem o gamer. Eu me enquadro um pouco aí no gamer. Gamer e lógico, né? Porque eu analiso um pouco os gráficos, analiso tendência de mercado, analiso um pouco notícia, e depois eu vou para o gráfico. Mas no gráfico, como eu me porto? No gráfico eu me porto da seguinte forma. Eu tenho um capital. Esse capital, eu vou arriscar desse capital apenas 1% desse capital. Por quê? Porque se eu perdi se eu fui liquidado naquela opção, eu perdi apenas 1% do meu capital total. E se eu ganhar, que eu ganhe pelo menos 3 vezes mais.
Então, suponhamos que você esteja aí num jogo de cara ou coroa. E eu te digo assim, cada vez que você ganhar, você apostou 3 vezes mais. Então, cada vez que você ganhar, você vai ganhar 3 vezes mais. Cada vez que você vai perder aquilo que você apostou. No caso, 1% que eu apostei. Então, dessa forma, pensando dessa forma, que eu me enquadraria aí no gamer, eu preciso ter apenas 36 acertos de 100, vamos dizer assim, para eu ter um lucro no final das 100 operações que eu fizer. Por que 36 acertos? Porque a probabilidade de ganho e de perda são as mesmas. Então, a probabilidade de eu jogar uma moeda e tirar cara ou coroa é de 50 e 50. Então, se eu tiver 36 vezes de acerto, para ser assim bem pessimista, eu ainda estou no lucro, porque eu apostei 3 vezes mais daquelas 36 vezes. Então é um pouco aí do meu feeling de mercado, de como é o meu perfil. Né? Então é o que eu deixo de dica para vocês. Eu não sei em como se enquadraria o perfil de cada um, mas tem um holder que ele prefere simplesmente comprar uma moeda numa exchange ou uma altcoin no exchange e segurar ela até que o preço suba. Ele subiu, ele acha que está bom, ele vende. Mas ele não analisa muito gráfico, ele vai por dica de outras pessoas. E esse é o perfil do holder. O perfil do lógico, ele se baseia no preço de mercado, como que estão as tendências do mercado, as análises que ele faz. E tem outros perfis aí também que, se a gente for falar, tem assunto para a noite toda. Né? Mas é basicamente isso aí, pessoal. Aí eu agradeço aí o tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma coisa a acrescentar, tá? Sou todo ouvidos aí. E mais uma vez, me desculpe se eu me estendi um pouco no tempo, tá bom? Mas eu estimava aí falar um pouquinho para vocês em 1 hora, mais ou menos. Estou dando 1 hora e 20 já. Mas eu acho que deu para passar um pouco aí de noção sobre a plataforma. Tá? Alguém tem alguma coisa aí a acrescentar? Não, tranquilo. Sérgio? Rapaz, eu tô falando aqui, mas não sei se tá saindo aí. Tá saindo sim, Sérgio. Ah, legal. Danilo? Não gostei, cara. Tá tranquilo, tá saindo aí? Tá saindo sim, né? Tranquilo. Sem dúvidas. Agora, o negócio é aprender com a mão na massa, né? Tem que jogar um saldinho lá e fazer alguma operação. Exatamente. O que eu falei hoje, se eu não me engano, acho que eu comentei com o Danilo, não sei com quem que eu comentei hoje. Me perguntaram o valor mínimo para você operar. Acho que foi com o Adrilan, um outro apoiador. Ele me perguntou qual o valor mínimo para você operar nessa plataforma. O valor mínimo lá são 10 mil satoshis, tá? Isso aí vai dar mais ou menos, acho que uns $10, não tenho muita certeza. Mas joga lá $50 lá em Bitcoin, dá o quê? Aqui, ó, deu 0,0057. E à medida que você vai ganhando com isso, você vai trabalhando com o lucro que você obteve. No caso, eu entrei aqui com 55. Eu coloquei 55, 0,55 Bitcoins, 0,055. Deu $51, mais ou menos. Aí eu ganhei $5. Aí esses $5 eu vou utilizar ele, que é o meu lucro, para fazer uma nova entrada. Então, se eu perdi o meu lucro. Então, eu não perdi o meu capital anterior. Então, é legal para você ir acumulando Bitcoin com essa plataforma. Se você trabalhar da maneira correta, utilizando o stop, né, utilizando o profit, e atingir um alvo que você estimava, vende, já vai acumulando de novo ali. Isso é legal de fazer, entendeu? Esse percentual que aparece ali, Reuel, agora tá 19%. Certo. Esse aí é o profit real? É o meu profit real, em cima de 50 contratos. Tá, aqui tá me dando o quê? Ele tá me dando esse valor aqui, ó. Vou vir aqui em account, ó. Ou compras. É o não realizado aqui, ó. Então ele tá me dando isso daqui, ó. Realizado, ele já me deu isso daqui, ó.
Se eu realizar agora, ele já me deu esse lucro aqui, ó, 13 mil satoshis. 13 mil, Entendi. tá? Na opção de long. Tá? Então, ó, eu depositei aqui, ó, foi o quê? 55, ó, eu já ganhei, eu realizei 13, né? Foi realizado, né, numa outra operação, então eu ganhei já 13.630. E se eu realizar agora, ele vai aumentar esse 13.630 aqui para mais 11 mil aqui, ó, 11 mil, mil satoshis, desculpa. Entendeu? Então ele vai aumentando isso daqui. Tá? Ele vai aumentar mais uma linha aqui na hora que eu realizei. Aí o meu saldo vai ser incrementado aqui. Então vai para, sei lá, se eu já tiver com 57.999, ele já vai aumentar aqui também, mais esse profit and loss aqui não realizado. Tá? O profit and loss verdinho quer dizer que eu estou tendo lucro. Uhum. O vermelho quer dizer que vai debitar do meu saldo aqui, o não realizado vai ser debitado da minha conta. Então o meu saldo vai decrescer. Entendi. Mas efetivamente essa porcentagem que aparece aqui já é o meu saldo na minha porcentagem de ganho. Tá? Se eu alavancar aí, o que acontece? Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Ó, mudou para 10, para 14, para 15%. Então eu vou, dependendo do momento que eu opero alavancado, tá? Isso daqui muda drasticamente. Tá? Eu comecei a operar aqui, ó, e bateu 30%, eu vou mudar ele aqui para uma margem de 5% alavancado, 5 vezes alavancado. Aí eu vou começar a ganhar em cima dos $250 aqui. Isso é legal de você fazer ao longo da operação, entendeu? Por quê? Como eu já disse aí, você vai estar se posicionando melhor dentro de uma determinada opção. Então, se subir um pouquinho mais aqui, ó, meu fundo, eu vou colocar o meu fundo aqui depois, ó, porque aí eu já não vou ter risco mais na operação. Tá? Então, eu posso aumentar minha alavancagem, porque se ele cair, eu vou ser liquidado, mas eu não vou sair no prejuízo, eu vou sair já no ganho. Beleza? Beleza. Bom, a parte para mim interessante vai ser depois aprender contigo aí a analisar alguma coisa, porque por enquanto eu só fico observando. Não, bacana. Como eu estava falando lá no grupo, né? Na segunda-feira, seguindo o cronograma, tá? Eu vou estar postando também as ordens de long lá, e no final da noite, talvez, ou na parte da tarde, eu vou definir isso ainda. Eu vou estar fazendo uma operação live, que é o que eu estou fazendo aqui agora, entendeu? Agora está acontecendo uma operação live, tá? Eu estou operando em tempo real junto com vocês, então vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Tá? Então isso daí é legal porque vocês, tendo a parte visual de como operar, para vocês fazer por conta própria depois é mais fácil, né? Tendo um exemplo para fazer aí. Só vai mudar o valor que vocês vão operar e o preço de mercado, né? Mas a forma vai ser sempre a mesma. Não, foi bacana você narrando, que cruzou aqui, não sei o que, ali, a gente vai vendo, fica mais fácil o entendimento. Show de bola. Interpretação, né? Mas beleza. Estou à disposição aí, vocês podem me chamar também no WhatsApp ou no Telegram, tá bom? De repente vocês fazem uma análise aí e precisa de um respaldo aí, me dá um alô que eu dou uma força para vocês também, tá bom? Fechado. Beleza. Obrigado, Real. Beleza? Então por hoje é só. Obrigado, Danilo, obrigado, Sérgio, o Gustavo já se mandou por aí. A gente vai ficando por aqui então. Um abraço. Abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.